Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte, terça-feira, sob o olhar do nosso anjo da guarda, iniciemos esta manhã de atividades, de correria, de muitas coisas a fazer, sempre pedindo a luz divina para as nossas ações. Cada um tem o seu a fazer e, como cristãos, nós precisamos colocar a presença de Deus em tudo aquilo que nós vamos realizar no dia de hoje. Você que está no leito de hospital, você que está preso, escuta o nosso programa, você que está passando grandes provações aí com a peste, internado, sofrendo, ofereça o que você está vivendo pela sua santificação e pela santificação dos outros. Mesmo quando nós estamos enfermos, e a palavra enfermos infere aquele que está parado, ele pode muito bem exercitar a intercessão. Você não imagina, prezado ouvinte, a eficácia que a oração de intercessão produz quando nós fazemos com fé. É claro que muita gente na igreja não acredita mais no poder da oração, muita gente não crê nisso, vive uma religião sem fé. Impressionante isso, como cresce em nossos dias, em nossos tempos, esta frieza, essa aridez, essa tibieza espiritual, tanto no nosso povo como também em nós, estamos à frente da vida sacerdotal da igreja. A gente vai perdendo a sensibilidade da fé, a gente já não crê no poder da oração. Não cremos porque nós perdemos o temor. A gente vai perdendo o temor de Deus e toda a nossa vida espiritual ela vai se empobrecendo, se tornando doentia, patológica, e a gente vai morrendo por dentro. O que a gente percebe é muita gente morta por dentro, sem vida interior, sem uma fé viva, porque deixa-se levar por toda essa onda de paganismo, de descrença, e a gente vai se tornando materialista. Qual é o grande problema, o grande perigo para a nossa fé? O materialismo. Nós passamos a crer somente na matéria, somente naquilo que nós vemos. Isso é da lógica, da filosofia terrível, danosa, doente, pecaminosa do positivismo, que leva as pessoas, leva os jovens a crer somente naquilo que vê. E por isso que esses males, a falta de crença na oração, a falta de temor a Deus, a falta de fé, a falta de vida interior, de vida sobrenatural em nós, nos leva a viver a corrupção. A corrupção, ela exatamente ocupa o lugar no coração das pessoas que perderam a essência da vida, perder o temor de Deus. Aí você vê essa loucura pelo dinheiro, essa loucura e agora por esse fundo eleitoral, essa coisa, e 6 bilhões, e todo mundo votando para que esse dinheiro seja liberado, que poderia ser liberado para tantas outras coisas. Aliás, os políticos precisam aprender a fazer uma campanha sem compra de votos, sem gastar o que se gasta, rio de dinheiro que não sai barato as eleições. Porque vamos perdendo o temor, vamos perdendo a sensibilidade pela justiça. O ser humano sem Deus, sem vida interior, sem uma profundidade espiritual, uma confiança na sobrenaturalidade, vai enveredando pelos caminhos que não são abençoados por Deus. Quando nós perdemos a
confiança em Deus, quando nós não pensamos mais na morte e na morte eterna, a gente começa a viver aquilo que o mundo prega. E aí a desonestidade hoje no mundo ela é grande, desde pessoas que roubam a aposentadoria dos idosos, que se nega a pagar o que deve, que passa a viver a esperteza de dar prejuízo aos outros. Esses assaltantes, por exemplo, que enfiam uma arma na pessoa para tomar um celular, tomar dinheiro, invadir as casas. Essa gente não tem rumo. É um povo que já não tem mais vida interna. Só vive uma casca. É um bambu. Pode até ser razoável por fora, mas por dentro é ocado. Não tem nada, não tem valor, não tem mais nenhuma compreensão do que é a vida, do que é a existência, do que é morrer e viver depois da morte. O paganismo gera isso. E nós estamos vivendo esse tempo difícil em que as pessoas perderam a honestidade no falar, no conduzir a sua vida, no relacionamento social com os outros, na empresa, na igreja, nos diversos trabalhos. Quanta desonestidade! Desde o sacerdote que não cumpre o seu dever sacerdotal, que renega os votos emitidos no dia da ordenação, o religioso que emite seus votos no dia da sua consagração e depois não cumpre. É porque falta a vida interior. No matrimônio, quantos que emitem os seus votos no matrimônio e depois não cumprem? É a falta do temor de Deus, falta de vida sobrenatural. Nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo, para que a nossa existência, a nossa compreensão da vida não seja guiada por essas ideias estapafúrdias, estranhas, pecaminosas, pagãs, que estão aí. Quem vive aí assistindo muita televisão, pregado demais em televisão, na internet, em tantas coisas erradas que tem nesse mundo virtual, é claro que vai secar por dentro, vai perder a beleza humana e o pior, a beleza daquilo que Deus plasmou em nós, que é a sua imagem e a sua semelhança. Vamos à palavra de Deus. O evangelho desta terça-feira é de Mateus 13, 36 a 43. O final do evangelho, Jesus diz assim: Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. É uma palavra dura, essa palavra de Jesus, é uma palavra que até nos amedronta. Mas é isso mesmo, a palavra de Deus ela não muda. Nós não podemos ficar interpretando a Bíblia, como no evangelho de domingo, muitas pessoas pregam, aquilo lá não foi um milagre, foi a partilha. Todo mundo ajuntou um pouquinho que tinha e houve um milagre da partilha. Isso é uma leitura sociológica e ideológica do evangelho, que na verdade quem inventou essa bobagem foi um tal de Eric Jesus, lá no século XIX, um alemão que começou a disseminar essa ideia. Já não crê mais nos milagres de Cristo. Nós temos que crer na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é norma para a nossa vida de pessoas crentes. A Sagrada Escritura não pode ser desconsiderada e ser vítima destas interpretações mais estranhas que a gente escuta em muitas reflexões, em cursos. Porque essas pessoas, exegetas, teólogos, gente que já não tem vida interior, que já não crê na vida eterna, fica aí pregando uma religião horizontal, mas não tem mais o vértice da transcendência, da sobrenaturalidade, aí fica a ensinar essas coisas que não edificam.
A Sagrada Escritura, ela é palavra viva de Deus, nós cremos, os milagres existem e a palavra de Jesus, ela não muda. No final dos tempos vai ser realizado o julgamento e a separação. Os maus para um lado e os bons para o outro. Os maus para a perdição eterna e os bons para a salvação eterna. Mas não podemos fugir desse trieiro. Esse é o caminho nosso. Caminho de cristãos, que é um caminho de praticar o bem, praticar a justiça e carregar no coração o temor de Deus. O temor de Deus me leva a ter o zelo pelas coisas de Deus. Eu não posso conformar meu coração a uma vida leviana que não zela, que não cuida das coisas de Deus, que não cuida de si mesmo. Então o temor de Deus me leva a fazer essa adesão a cada manhã, a cada hora, a esse mistério tão bonito de Deus. Outro dia, uma advogada que faz homeschool com a sua filha, ela me dizia: a primeira preocupação minha e do meu esposo com a nossa filha é formá-la para a eternidade. A ciência é uma consequência disso. E eu percebi, aqui está a verdade, que tanta gente não sabe enxergar. Não é dar tudo para os filhos, não é agradar os filhos em tudo. O que você precisa, em primeiro lugar, dar aos seus filhos é a fé e a consciência da vida eterna. Porque no final dos tempos, nós vamos encontrar conosco mesmos. Nós vamos ter diante de nós o desenho, o resumo da nossa vida feita pelo próprio Deus. E ali haverá choro e ranger de dentes, diz Jesus. Que o Senhor nos ajude a viver essa terça-feira na luz e que nós possamos olhar para nós mesmos com um olhar de eternidade. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a esse mundo. E no final dos tempos, que nós sejamos colhidos por Deus para a luz eterna que nunca se extingue. Amém. Pai Santo, planta no nosso coração o desejo de Ti. Dai-nos, Senhor, um olhar sobrenatural que nos leva a ver o Teu reino para além dos reinos deste mundo. Livra-nos, Senhor, da embriaguez com a matéria, com as coisas passageiras. Não deixe, Senhor, que os nossos corações se encantem por aquelas realidades que não nos leva para o alto, mas somente para o fundo do poço, do abismo e da obscuridade. Dai-nos, Senhor, um sentimento de honestidade. Ensina-nos o caminho da justiça, do bem e da paz. E toca o coração do ouvinte que ora comigo nesta manhã, especialmente o ouvinte doente, sofrido, angustiado, atormentado. Dai-lhe, Senhor, a certeza do Teu amor e governa os seus sentimentos no caminho do bem, no caminho da paz e da esperança que nunca morre. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe dos Anjos, venha sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.